Olá, caríssimos alunos, professor Gilson, mais uma videoaula de matemática. Nessa oportunidade eu vou fazer exemplos semelhantes às questões que estão lá na primeira atividade avaliativa desse primeiro bimestre. A atividade que vale 20 pontos, então eu vou fazer uns exemplos com as questões semelhantes às que estão lá. Me desculpem aí pela minha voz, que aqui claro vai dar uma falhada. Eu estou com problema de garganta aí, mas não poderia deixar de gravar esse vídeo para ajudar vocês a resolverem as atividades de vocês. Então vamos à aula. Bom, então essa aqui são os exemplos, olha. Exemplos semelhantes às questões da segunda atividade avaliativa do primeiro bimestre. Então você veja que aqui em cima é o mesmo enunciado da atividade, olha, que é para ser entregue na sexta-feira. E o que eu fiz? Eu peguei as questões e mudei só alguns valores aqui, só fiz uma adaptação. E a primeira questão ela diz assim: um quintal tem em média 480 metros quadrados. Numa determinada cidade, uma reserva de floresta situada num parque foi incendiada acidentalmente e queimou uma área de aproximadamente 2.100 hectômetros quadrados. Essa tragédia seria equivalente a quantos quintais desse? Então, veja só, o quintal ele mede 480 metros quadrados e a área queimada da floresta é de 2.100 hectômetros quadrados. Aí ele quer saber quantos quintais desse aqui representa essa área. Vamos dar uma olhada aqui no quadro. O que ele está querendo dizer? Aqui eu tenho o quintal e aqui eu tenho a área que foi queimada. Então ele quer saber, na verdade, imagine que o quintal fosse essa folhinha aqui. Ele quer saber quantas vezes o tamanho desse quintal cabe aqui, ó. Olha, então quantos quintais desses está aqui dentro? Ó. Se eu fosse pegar o quintal e distribuir aqui, a pergunta seria: quantas vezes esse quintal cabe aqui dentro? Bom, para eu saber isso aí, a primeira coisa eu tenho que deixar tudo na mesma unidade. Se vocês observarem, esse aqui está em metro quadrado e esse aqui está em quilômetros quadrados. Então eu preciso fazer uma transformação. Como é? Eu tenho aqui metro quadrado, aqui eu tenho decâmetros quadrados, hectômetros quadrados e aqui quilômetros quadrados. Bom, eu não vou colocar para esse lado aqui não, porque eu só preciso desses aqui, ó. Então a medida da área queimada, ela está aqui, ó. E eu preciso trazer ela para cá, transformar em metro quadrado. Veja só, como é quadrado, é uma medida de área, de um desse para cá, eu vou multiplicar por 100. Olha aí. E aqui também, ó. Ok? Porque eu estou indo para a direita. Então, quando eu estou transformando, vindo para a direita, eu multiplico por 100, porque é quadrado. Então, cada uma dessa aqui, cada uma classe dessa, né? Então, veja só, de hectômetro quadrado para decâmetro quadrado, eu multiplico por 100. Depois de decâmetro quadrado, para chegar em metro quadrado, eu multiplico mais 100. Então, seria vezes 100, vezes 100. Então, eu vou pegar aqui a área, aí vou multiplicar por 100, e depois multiplicar por 100 de novo, duas vezes. Porque são duas classes que eu ando aqui, ó. Então, vai aumentar 2, 2. Aí, vamos ver qual vai ser a área aqui em metro quadrado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então seria 21 milhões de metro quadrado. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aí. É deixar a área do quintal e a área queimada na mesma unidade. No caso eu peguei de metro, como o quintal estava em metro quadrado, eu transformei a área queimada em hectômetros quadrados. E aí eu fui para a escala. Na escala eu tenho metro quadrado, decâmetro quadrado e depois hectômetro quadrado. Então eu estou querendo vir de hectômetros quadrados para metro quadrado. E como eu faço? Como é medida de área de superfície, tem um quadrado aqui em cima,
em vez de multiplicar por 10, eu multiplico por 100. Então eu multiplico por 100 uma vez, vim para decâmetro. Multiplico por 100 mais outra vez, vim para metro quadrado. Então eu vou multiplicar por 100 duas vezes. É isso que eu fiz, ó. 2100 hectômetros quadrados vezes 100 vezes 100. Multiplicar por 100 duas vezes é só acrescentar os 4 zeros. Eu multiplico por 100, eu pego o que estava 2100 e aumento 2 zeros. Multipliquei por 100 de novo, eu aumento mais 2 zeros. Aí, para eu poder fazer uma leitura precisa desse valor, eu vou dividir de 3 em 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então deu 21 milhões de metros quadrados. Essa é a área queimada, né? A área que foi queimada do parque. Veja só, como ele quer saber quantas vezes esse quintal cabe aqui dentro, então eu vou pegar essa área maior, que é 21 milhões, e vou dividir pela área do terreno aqui do quintal, 480. Aí só fazer essa divisão aí, ó. Então eu tenho aqui 21, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido por 480. Aí. Então dá 43.750. Quer dizer, essa área queimada aqui, ela equivale a 43.750 terrenos desse aqui, ó. Então essa área queimada equivale a 43.750 terrenos desse aqui. Essa seria a resposta. Então aí eu já tenho a resposta da primeira. A área que foi queimada, que foi destruída, ela equivale a 43.750 terrenos. Morreu a primeira. E a gente passa aí para a segunda questão. A segunda questão diz assim: um carroceiro transporta tapetes pelas estradas de um lugarejo. Sua carroça tem as dimensões indicadas na imagem e o volume de sua carga é de 6,6 metros cúbicos. Aí a pergunta é essa: qual é a dimensão da largura da carroça em metros? Em metros. Então veja só, eu tenho aqui a altura, eu tenho aqui a largura e aqui eu tenho a profundidade, olha, onde tem esse X. Então veja que isso aqui é uma figura parecendo um prisma, mas é como se fosse uma caixa. Aí eu vou transportar aqui, eu vou pegar esse desenho aqui, dessa carga, e vou mostrar para vocês aqui no quadro. Então tá aqui, olha. Veja só, vou pegar aqui o rádio das demonstrações. Então é como se a carga tivesse assim, ó, em cima da carroça. Olha aí. A carroça está aqui e a carga está assim, ó. Veja que é nesse formato aqui. Eu tenho um formato que tem a altura, tem aqui a largura e tem aqui a profundidade da figura, tá? Então, como que nós vamos resolver isso? Olha aqui, ó. Ele me diz que o volume total da carga é de 6,6 metros cúbicos. Então, o volume ele é dado assim, ó. Volume é igual a altura, que é essa aqui, vezes aqui a largura, eu vou colocar isso aqui, tá? Vezes aqui a profundidade. Então, a altura, que é esse aqui, a altura da carga, vezes a largura da carga, vezes a profundidade, que é essa outra aqui, ó. Aí ele já me dá que o volume é 6,6. Então, no lugar desse V, eu vou colocar o volume total. Então, é assim, ó, 6,6, que é igual a 2,2 vezes x vezes 2. É essa fórmula aqui, ó. Nós vamos resolver essa equação. Aí, só para lembrar, veja só, volume são as três medidas. Essa e essa. Aqui as três medidas.
Substituindo, eu tenho aqui a altura, eu tenho aqui a largura, eu não tenho, então chamando de x, e essa outra medida aqui é o 2. O volume, a própria questão já me dá, ela fala que é de 6,6, o volume total da carga. Então está aqui, ó, no lugar do V, volume, então ficou 6,6, que é igual uma medida vezes a outra, as três medidas aqui, ó, sendo multiplicado, olha o x aqui. Então eu vou resolver isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, olha, para eu poder trabalhar melhor isso aqui, eu vou pegar tudo que está no segundo membro, trazer para o primeiro, e tudo que está no primeiro eu vou levar para o segundo. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu faço essa mudança de todos os elementos, eu não preciso mexer no sinal. Então aqui vai ficar 2,2 vezes x vezes 2. E o 6,6 passa para o segundo membro. Agora é só multiplicar. 2,2 vezes 2 a 4,4. X permanece. Então eu multipliquei esse com esse. Aqui, ó. 2,2 vezes 2, 4,4. E o x permaneceu aqui, que é igual a 6,6. Agora x vai ser igual a 6,6. Esse que está multiplicando passa dividindo por 4,4. Então 6,6 dividido por 4,4 1,5. Então x é igual a 1,5. Quer dizer, aquela medida que nós estamos procurando é 1,5. Vou mostrar ela aqui. Então essa medida aqui, olha, que seria a medida de uma roda para outra aqui da carreta, aqui embaixo, ó. Essa medida a largura da carreta, a traseira da carreta, que é o valor de x que nós estamos procurando, é de 1,5. Aí eu já tenho a resposta da questão. A largura da carroça é de 1,5 metros, ou seja, de 1,5 metro, né? Então aqui tem 1,5 metro de largura. E morreu a segunda questão. Então passemos aqui para a terceira questão. E ela diz assim, ó, todos os 53 professores da escola Wanda da Silva Pinto participam da confraternização de final de ano. Foram calculados 450 gramas de comida por convidado. Evandro, que sempre organiza essa festa, comprou 5,2 kg de bolo, ou seja, 5,2 kg de bolo, 10 decagrama de brigadeiro, 1.650 gramas de pastel, 1.350 gramas de pão e 1,3 kg de salsicha hot dog e 4 kg de polpa adoçada de cupuaçu. Se tudo o que foi comprado foi consumido pelos convidados, quantos gramas cada um consumiu em média? Compare esse valor médio com a estimativa de Evandro. Então a primeira coisa que ele quer saber é quantos gramas cada um dos convidados comeu. O que eu vou fazer? Eu vou transformar todas essas unidades aqui, todas elas eu vou transformar em grama, que é para eu poder saber quantos gramas foi consumido ao todo. Veja que ele diz aqui que os convidados aí, eles consumiram tudo, não ficou nada. Então eu preciso saber quantos gramas foi consumido ao todo. Então a primeira coisa é transformar tudo isso aqui, todas essas unidades em grama. Vamos lá. Aí para eu fazer isso aqui eu preciso conhecer a escala. Então a nossa escala, ela fica assim, ó, grama fica no meio, aí vem para cá decigrama, centigrama, miligrama. À esquerda eu tenho decagrama, hectograma e quilograma. Preciso conhecer isso aqui primeiro. Ó, o primeiro deles aqui está em quilograma. Então, de quilograma para chegar em grama, eu vou... Lembrando que para cá eu multiplico. E se eu venho para cá, eu divido. Ok? Então eu tenho que lembrar bem disso aí. Aí eu vou sair aqui, olha, 5
5,2 vezes, eu vou sair de quilo e vou para grama, então vem aqui, ó, 1, olha aí, estou transformando o bolo, 5,2 quilos, então, quilo, 1, 2, 3, eu vou multiplicar por 1.000, 5,2 vezes 1.000 dá 5.200. Aí o outro que eu tenho, ele está 10 decagrama. Então eu vou transformar em grama também. 10 vezes decagrama, está aqui, ó. Se eu vou andar uma casa, então só vou multiplicar por 10. Então vai ser 100 gramas. O outro vai estar em 1.650 gramas. Já está em grama, então é isso mesmo. O outro também já está em grama. 1,3 quilogramas, eu vou pegar 1,3 quilogramas, então tá aqui, ó, 1, 2, 3, então vou multiplicar por 1.000, vai ficar 1.300 gramas. O último é polpa, 4 quilogramas, então vai ser também 4 vezes 1.000, que vai dar 4.000 gramas. Aí eu transformei agora cada unidade em grama, aqui tudo está em grama. O próximo passo é somar tudo isso aqui para ver quantos gramas de alimento tem ao todo para o povo comer. Então, somando tudo, para isso eu vou usar uma calculadora, vai ficar 5.200 mais 100, 1.750 nesses dois, 1.350 com 1.300, 2.650 mais 4.000. Então foi consumido ao todo 13.600 gramas. Isso foi consumido ao todo 13.600 gramas de alimento. Quantas pessoas são? Lá ele diz que são 53 professores. Então o próximo passo é dividir a quantidade de alimento que foi consumido pelo número de professores. Bom, então agora eu vou pegar o número total de alimentos que foram consumidos e vou dividir pelo número de professores, que no caso são 53 professores. Então quando eu divido o total de alimentos pelo número de participantes da festa, eu tenho quanto cada um consumiu. Então o total foi 13.600 dividido pelo número total de professores. Então ficou 13.600 dividido por 53. Olha aí, cada um consumiu 256, vou pegar 3 casas aí, tá? 603 gramas. Bom, então eu já tenho que cada professor consumiu 256,603 gramas. E aí eu já começo a formular minha resposta, né? Cada participante consumiu 256,603 gramas. Veja que ele diz aqui, ó, se tudo o que foi comprado foi consumido pelos convidados, quantos gramas cada um consumiu de alimento em média? Aí a outra parte. Compare esse valor médio com a estimativa de Evandro. O que cada um consumiu está abaixo da média calculada por Evandro. Aí, nesse caso, o valor que cada um consumiu está abaixo da média. Evandro tinha calculado que cada um ia comer 450 gramas. Então, o que cada um consumiu ficou a média, abaixo, né? Abaixo da média. E aí está respondida a terceira questão. Passando aí para a quarta questão. Coxinha é engenheiro. Assim que termina de criar um projeto, ele o salva em seu computador. Cada projeto salvo consome 5,2 megabytes. Quantos projetos Coxinha consegue armazenar em um pendrive de 64 gigabytes? Então vamos analisar isso aí. Veja só, é como se fosse assim, ó. Aqui eu tenho o pendrive dele, o disco de armazenamento, né, que são 64 gigabytes, e aqui eu tenho o projeto dele, olha aí, que são 5,2 megabytes.
Ele quer saber, veja que isso aqui é muito parecido com aquela questão lá do quintal, do terreno que pegou fogo, aquela coisa lá. Então ele quer saber quantos projetos desse aqui cabe aqui dentro. O que eu vou ter que fazer? Basicamente eu vou dividir o total do disco de armazenamento que ele tem, vou dividir pelo projeto. Só que aqui eu estou com unidades diferentes, ó. Aqui eu estou em megabyte e aqui está em gigabyte. Aí eu tenho que fazer a transformação. Eu sei o seguinte, que 1 gigabyte ele equivale a 1024 megabytes. Então eu posso criar uma regra de 3 aqui dessa forma. Eu quero saber quantos megabytes esse HD tem. Então eu sei que ele tem 64 GB. Eu quero saber quanto que equivale em megabyte. Veja que vai ser uma multiplicação em x, assim, ó. Então eu tenho 1 vezes x vai ser igual a 64 vezes 1024. Então, se eu quero saber quantos megabytes tem esse pendrive de capacidade de armazenamento, eu pego 64 GB e multiplico por 1024. Vamos ver quanto vai dar. Então fica 64 vezes 1024. 65.536 MB. Veja que agora eles estão na mesma unidade, olha. O pendrive está em megabyte, dá 65.536 megabytes, e o projeto também está em megabytes. Agora eu quero saber quantas vezes esse projeto cabe aqui dentro. Quantos projetos cabem aqui? Aí o que eu faço? Eu pego o total do pendrive aqui, que é 65.536, e divido pelo tamanho de cada projeto. E aí de novo eu vou usar a calculadora aqui. 65.536 dividido por 5.2. Então vai caber 12.603 projetos. Como essa conta não dá exato, eu posso dizer que cabe aproximadamente 12.603 projetos. E aí a gente já consegue formular nossa resposta aqui, ó. Um pendrive de 64 GB pode armazenar aproximadamente 12.603 projetos de 5,2 MB. E aí a gente responde, com isso a gente responde a quarta questão. Então eu pego 64 GB, multiplico pela quantidade de megabytes que tem no giga, que é de 1024, e aí depois divido o tamanho do pendrive, já em megabytes, pelo tamanho de cada projeto. Aí eu sei quantos projetos cabem aqui dentro. E a gente passa para a quinta questão. A quinta questão diz assim, ó, a distância da Terra até a Lua é de 384.400 km. Da Lua até Vênus é de 259.615.600 km, em determinado ponto de sua órbita, porque a distância até Vênus depende da órbita de Vênus, da posição que ele está. Aí a sonda Gilson Royal Enfield será enviada da Terra em missão a Vênus, passando da ida pela Lua e retornando à Terra. Aí a pergunta é, quantos quilômetros a sonda percorrerá? Quer dizer, ela vai sair da Terra, vai subir até a Lua, da Lua vai até Vênus, de Vênus vem direto para a Terra. Aí a pergunta é qual a distância que ela vai percorrer. Aí eu tenho o seguinte, ó, aqui meu esquema, Terra, Lua, Vênus. Não é assim, esse alinhamento ele não se dá assim, Vênus fica mais ou menos para cá assim, ó, ok? Então a pergunta é essa. Quanto que a minha sonda vai viajar aí? Veja, se da Terra até a Lua 384.400 e da Lua até Vênus é 259.615.600 quilômetros, de Vênus à Terra vai ser a soma dessas duas aqui, que vai dar
Bora somar para ver. 259, 615, 600 mais 384, 400. 260 milhões de quilômetros. Quer dizer, de Vênus vindo direto para a Terra são 260 milhões de quilômetros. Aí a pergunta, quanto que ela vai percorrer? Então eu pego a distância que ela vai até a Lua, depois a distância que vai até Vênus e depois a de Vênus para a Terra. Eu somo os três aqui. Vamos ver quanto vai dar tudo. 260 milhões mais 384.400 mais 259.615, 600, 520 milhões de quilômetros. 520 milhões de quilômetros que ela vai percorrer. Só que, se vocês olharem lá na atividade, essa distância aqui ela não está escrita na forma comum, né, nessa forma normal aqui. Ela está em notação científica. Então, como é que é a notação científica? Eu tenho que deixar um número na parte inteira. Então, ela vai ter que ficar assim, ó, 5,2. Então, quer dizer, como o número está inteiro, a vírgula está aqui. Ela vai se deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vezes 10 elevado à oitava quilômetros. Então, essa distância total que ela vai percorrer. 5,2 vezes 10 à oitava quilômetros. Essa aqui é a minha resposta. Então, eu tenho aqui a resposta vai ser: a sonda percorrerá um total de 5,2 vezes 10 à oitava de quilômetro. Bom, e com isso a gente finaliza aí a quinta questão e termina os exemplos da nossa atividade. Eu vou deixar essa atividade disponível, esse exemplo disponível para vocês aqui, tá? Pessoal, espero que isso aí contribua de forma positiva para que vocês consigam resolver as atividades de vocês. Procurem resolver, se apliquem, estudem, se concentrem e até mais. Fui!